Olá, meu nome é Teresa Hortaclá, sejam muito bem-vindos ao Ninguém Fala Disto, naturalmente, um podcast Arcofarma. Ninguém fala disto. 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 Ninguém fala disto, naturalmente. E hoje vamos falar de pele, botox controverso, e para isso tenho duas convidadas, Ana Balsemão, criadora de conteúdos digitais, muito obrigada, e Carlota Neto, médica na área da harmonização facial. Obrigada, Carlota, por estares aqui hoje. Obrigada. E vou começar por fazer a primeira pergunta à Ana, porque nós vamos falar aqui um bocadinho sobre a questão do botox e das intervenções estéticas, e a Carlota vai nos ajudar aqui também com a parte mais técnica do tema, mas acho que é muito interessante falarmos um bocado na ótica da pressão que sentimos socialmente e da influência que as redes sociais têm nesta área ligada à parte de estética e da aparência. E queria-te perguntar se nós abrimos o Instagram diariamente, inevitavelmente trabalhamos com redes sociais, e se tu sentes essa pressão de repente corresponder a um padrão de beleza? Faz-me essa pergunta enquanto influenciadora ou quanto mulher normal? Porque acho que há uma Sim, diferença entre as duas. Há uma Eu diferença. acho que só as redes sociais já existe muita exposição, não é? Sobre isso, e acho que gera muita curiosidade. É impossível, não é? Com a quantidade, tu vais ao feed e montes de vídeos sobre isto. Hoje em dia toda a gente faz botox. Eu acho que já é estranho se nós não fizermos botox. E alguém não ter nada na cara já é estranho, não é? E há bocado estava-te a dizer que eu recebo muitas mensagens até mesmo de clínicas a questionar se eu não quero fazer e se não quero colocar. E eu acho que, imagina, eu nunca senti pressão nas redes sociais. Eu acho que até sinto mais pressão com amigas que o fazem, de género, como assim não fazes? Tens que experimentar. Porque depois no Instagram tu vês pessoas a fazer, mas eu como tenho um bocado, eu não posso ter medo, mas gosto de evitar agulhas e coisas, todos esses procedimentos dão-me assim um bocado de ansiedade, sabes? Então vais tipo meio que fugindo, sabes? Não é? Então vou meio que tipo fugindo e dá-me assim um bocado de receio. Agora, não digo que não me dá curiosidade de ver e perceber realmente. Há um bocado estava também a fazer aqui algumas perguntas, como é que se pode fazer e tal, mas não posso dizer que me sinto assim impressionada a fazer, até porque estou numa fase, acho que depois de ter sido mãe também, que gosto de me aceitar como sou e não sinto aquela obrigação de mudar ao que todos fazem, exatamente, responder à expectativa, porque todos fazem, eu também tenho que fazer, sabes? E como, ou seja, nisto como influenciadora, mas e como mulher, sentes que isto faz alguma pressão como mulher, de repente, inevitavelmente, a um dia teres que fazer? Era o que eu estava a dizer, acho que sinto que mais com amigas a nível pessoal do que como influenciadora. Aliás, como influenciadora eu às vezes até tenho um bocado de receio em divulgar muito isto, porque sinto uma responsabilidade enorme também de eu fazer e colocar essa pressão dos outros fazerem. Então gosto de falar um bocadinho por todas. Eu acho que nem sou contra fazer, nem sou a favor. Eu acho que gosto muito de dizer que eu acho que o nosso corpo é a nossa casa, não é um cartão de visita. Tu não tens que agradar a ninguém. Se tu te sentes bem, não é? Como estás, podes ficar. Se queres mudar alguma coisa, estás completamente à vontade para o fazer também. Não é? E acho que termos essa liberdade é o que interessa, não é? Para nos sentirmos bem. Para nos sentirmos bem e fazermos e assumirmos ou não que fazemos, não é? Não significa que sejas desleixada por não fazer e também não significa que és superficial por fazeres, sabes? E agora, Carlota, queria perceber aqui um bocadinho se tu trabalhas muito com este tema de procedimentos estéticos e harmonização facial, e se tu sentes que as pessoas vão um bocadinho em segredo. Tipo, tabu, ninguém pode saber que eu fiz, portanto, ninguém vai notar, está tudo ótimo. Tu sentes isso? Que as pessoas vão um bocadinho naquele de segredo? Sim, muitas pessoas vão nesse segredo, especialmente nas faixas etárias mais avançadas. Nas faixas etárias mais jovens já é um bocadinho mais aceite, já é uma coisa mais natural. Também as pessoas são mais informadas, sabem que não associam que o Botox é uma coisa por aí além, como se calhar as pessoas das faixas etárias mais altas acham. Porquê? Porque veem muito o Botox como um ar artificial. E hoje em dia já não se faz assim. Hoje em dia é possível dar um ar natural à pessoa, um ar mais descansado, sem se perceber que a pessoa tem Botox. E é aí que as pessoas insistem muito. Eu quero parecer bem, mas não quero que saibam que eu fiz. Que eu estou a fazer, não é? Exatamente. Eu acho que existe muito isso da parte dos nossos pais e avós. Botox, que horror, vais ficar a ver? Como assim? Não aceitas as tuas rugas? É isso, não é? isso. Acho que há muito essa aversão ao Botox das gerações mais velhas. E há porque associam o Botox a uma expectativa irreal. A um exagero da realidade, a uma dose super alta que a pessoa fica completamente bloqueada, não tem expressão. As pessoas associam o Botox a isso. E não é, isso é dependente da dose, é dependente da forma como se faz, portanto é muito fácil mudar isso. Então, falando aqui um bocadinho nesta questão do exagero, porque o que eu sinto
e bem, nós somos consumidores de redes sociais e acabamos por usar muito, não é? E o que eu sinto muito quando eu faço scroll, e cada vez me aparece mais, são clínicas de estética de um antes e de um depois, onde claramente existe isso que tu estás a dizer, que é um antes com expressão e um depois, onde a pessoa vai mexer a testa e nada mexe ali em cima. Ou seja, um bocadinho nesta ótica, para também lá em casa as pessoas conseguirem entender que se calhar não temos que ir a um extremo, não é? Isso que estás a dizer. Como é que esta utilização pode ser feita? Ou seja, é possível haver estas aplicações de Botox e não haver esta paralisação completa da expressão facial e ser uma coisa natural? Claro que sim, claro que sim. Aliás, essa é a minha forma de trabalhar. Eu gosto muito de efeitos naturais e eu, por exemplo, uma pessoa que tenha 50 anos, eu digo a essa pessoa, eu não vou fazer com que pareça que tem 20. Eu vou fazer com que pareça que tem a idade que tem, mas está com um ar descansado, está com um ar bem. E é exatamente isso que as pessoas procuram mais hoje em dia. Não é essa diferença enorme entre um antes e um depois. As pessoas querem naturalidade, no processo. Eu achei que se podia, se calhar, falar um bocadinho mais sobre isso, porque vocês não concordam que muitas vezes nas redes sociais nós vemos o antes e o depois, ninguém conhece o procedimento, ninguém vê bem o procedimento, ou seja, às vezes de repente uma pessoa era assim e aparece assim e as pessoas pensam, uau, o que é que ela O que é fez? que aconteceu? Tomou alguma coisa, não é? Qual é o segredo? E muita gente faz e não diz que faz, Sim. então parece que, não sei, há uma certa, não sei se é vergonha de assumir que fizeram, de medo ao julgamento, não sei. Só sei que para as pessoas que consomem, muitas vezes também têm aquela pressão de porque é que eu não sou assim, e às vezes não sabem que aquela pessoa também já passou por algum tipo de procedimento. Percebem o que eu estou a dizer? Sim, Ou seja, acho que há este lado também. Ou seja, no fundo acho que o que estás a dizer aqui um bocadinho, Ana, é haver, lá está, uma padronização, não é? Exatamente. Porque de repente temos que, aquilo que eu vejo é que quando estou a fazer um scroll e pessoas conhecidas, o que eu vejo muito são, e eu digo isto várias vezes, são todas magras, tipo, todas atléticas, Perfeição, fit, não é? mas depois é muito interessante porque essa magreza não passa para a cara. O que é que nós vemos? Mulheres magras, mas que têm esta zona super sobressaída, super contornada, e uma gordura, entre aspas, que não é gordura, não é, Carlota? Ou seja, tem uma aparência na cara de bonecas que não corresponde com o corpo, porque uma pessoa à partida que está bem, ou seja, que não tem peso a mais, e eu costumo dizer que a gordura é o botox dos pobres. É verdade ou não é? Vá lá, Carlota, vamos só falar. Ou seja, imagina, uma pessoa que esteja um bocadinho mais cheinha, não estou a dizer com excesso de peso, mas uma pessoa que esteja com uns quilinhos a mais, acaba por na cara ter, se calhar, uma feição da cara e um preenchimento na cara muito diferente de uma pessoa que está bem mais magra ou mais seca. Isto é verdade, Sim, não é? claro, claro. Há uma diferença grande porque o processo de envelhecimento ele acontece em várias camadas da nossa pele e da nossa face. Porque nós temos a pele, temos os músculos, temos a gordura, tudo isso sofre alterações ao longo do tempo. E é aí que se nota o envelhecimento, ok? E a gordura tem uma parte muito importante no envelhecimento, que é nós quando somos mais novinhos temos as células de gordura posicionadas em certas faces, em certas partes da nossa face que vão descaindo, Ok. E claro que se uma pessoa for mais magra e ter menos gordura, a cara não tem aquele ar tão cheinho, não é? Não parece tão saudável, parece já mais descaído, já mais flácido. E aí pode haver, claro, essa diferença. No entanto, eu acho que os protocolos que nós fazemos em medicina estética têm de ser adaptados a cada pessoa e não ter este ideal de beleza padrão que toda a gente tem que ter. Um ângulo mandibular marcado, toda a gente tem que ter um Mas lábio é difícil fugir a esse padrão. É porque tu difícil. vês É muito todas difícil, as não é? protagonistas de novelas, de capas de revista e não sei o quê, têm Exatamente. todas o mesmo padrão. Então as pessoas acham, ok, eu quero ser como esta pessoa porque é o que é aceitável e desejável, não é? E porque eu acho que as pessoas quando fazem essa leitura e veem isso, estás a dizer, Ana, é mesmo verdade, que é, tu olhas e é isto, é a zona de uma mandíbula super bem definida, o queixo está sempre alinhado aqui com o perfil perfeito, o lábio também preenchido a maior parte das vezes, as bochechas super, tipo esta zona toda super preenchida e super puxada, e é um bocado isso, que é, tu olhas para aquilo e tu achas só que aquilo é um padrão de beleza normal, que é aquilo que é aceitável e é isto que nós, esta leitura que nós fazemos quando observamos isto. E o que eu vos quero perguntar é se vocês não sentem que de repente, quer dizer, andamos imenso tempo aqui um bocadinho a lutar como mulheres para termos a nossa liberdade e para podermos estar como queremos e andarmos livres, e acho que estamos um bocadinho presas a este padrão de beleza. Vocês não sentem um bocadinho isso? Sim, eu acho que também não se. Lá está.
estes procedimentos, eu acho que é muito importante estarmos a falar sobre isto hoje também, por aceitar aquilo que eu estava a dizer, que as pessoas devem ser livres para fazer o que quiserem e aceitarem o corpo delas, e há pessoas que querem fazer procedimentos e outros que não. Porque eu acho que quando nós não mostramos algo, tornamos isso não válido, não é? Quando não e por isso é que eu acho que é mesmo importante, lá está, o Instagram, expor também o lado todo do procedimento, porque é que as pessoas o fazem, porque é que não. Ou seja, informarem talvez um bocadinho mais as pessoas dos procedimentos e não mostrarem isto como vais ficar linda de morrer se o fizeres. Não, ou seja, E acho o que a antes e o vertente depois, da não é? saúde também tem muito aqui a ver. É como, por exemplo, falando agora do peso, aumento de peso, não é? Perda de peso. Eu acho que lá está, as pessoas tentam todas aquele estereótipo de tem que ser aquele peso ideal, cintura tal, de tamanho de calças 34, não sei o quê. Eu acho que se falarmos mais sobre isso e se começarmos a normalizar todo o tipo de corpos, não é? E um bocadinho mais de peso, um bocadinho menos de peso, tal como também estes procedimentos, porque eu acho mesmo que as pessoas que fazem estes procedimentos têm um bocado de vergonha porque há muito julgamento. Eu acho mesmo que há julgamento, as Sim. pessoas pensam logo, vais fazer isto, que superficial, agora queres ficar perfeita, não sei o que, não sei o que mais. Tal como também existe o contrário. Então acho que se falarmos mais sobre isto, desta forma que estamos a fazer, pode ser que as pessoas comecem a aceitar também melhor e a julgar menos quem faz este tipo de procedimentos. Então, agora, Carlota, diz-me aqui um bocadinho nesta linha de pensamento da Ana, e efetivamente nós podemos usar este tipo de intervenções como uma forma de prevenção, de podermos envelhecer melhor, ou isto é só algo meramente superficial, é tipo um penso rápido, tipo, porque não há só o botox, não é? Uhum. Claro, nós temos imensos procedimentos que não atuam da mesma forma que o Botox, que atuam mais na saúde da pele, Exato. por exemplo. E eu vou muito na minha prática clínica para esse lado. Não só dos procedimentos em si, como por exemplo vitaminas, peelings, pronto, no fundo tudo o que ajuda à qualidade da pele. Mas também para uma saúde mais holística. Uma pessoa que faça exercício, que beba água, que tome conta de si, que use protetor solar, já vai envelhecer de uma forma Diferente. muito diferente daquela que não tem esses cuidados logo desde cedo. Ok? Portanto, há muitos procedimentos que nós podemos fazer sim em clínica e que não são invasivos, por assim dizer. Sim. Mas a pessoa tem que fazer o seu trabalho de casa também, se quer Ok. envelhecer de uma forma saudável, porque eu insisto muito no saudável. Primeiro está a saúde e depois vem a beleza. O que é que tu dirias assim em termos de os básicos essenciais para se começar a fazer logo, sei lá, quando somos mais novas, para conseguirmos manter uma boa qualidade da pele e lá está, retardar um bocadinho este envelhecimento? Isso depende muito de pessoa para pessoa. Nós temos que avaliar primeiro o historial médico dessa pessoa, temos que ver o que é que a pessoa tem, por exemplo, pode ter cicatrizes de acne, pode ter rosácea, pode ter uma quantidade enorme de, não é problemas, mas de situações de pele que faz com que a pessoa não se sinta bem. Ok. E é a partir daí que nós começamos a trabalhar nisso. Mas eu diria, no geral, é hidratar a pele bem, hidratar a pele em casa. Consistência. A consistência é muito importante e aliás, e saber o que é que estamos a usar e porque é que estamos a usar, porque hoje em dia também somos bombardeados com uma quantidade enorme de produtos. A pessoa Que às fica vezes não é perdida. preciso ter um skincare com 500 passos. Exatamente, exatamente. Ok. Basta passo de limpeza, hidratação. Numa idade mais avançada já se pode adicionar, por exemplo, um retinol à noite, Ok. mas ter esse acompanhamento Assim, uma coisa médico. bem básica, ou Uma seja, coisa bem acompanhada. básica. Eu às vezes fico muito confusa porque hoje em dia há de tudo e às vezes aparece à frente, não é? E tu pensas o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, não é? Toda vezes- a complexidade. Ou seja, e às vezes eu penso tipo, quantas camadas é que eu tenho? Será que de repente eu não estou tipo a espalhar e a misturar tudo na cara? Tipo, uma mistela na minha cara, porque primeiro vamos pôr o sérum, mas depois já temos o bom hidratante, de repente aquilo está tudo misturado. Eu penso, mas e se eu apertar tudo na minha mão e espalhar? Não vai dar ao mesmo? Eu sei que não vai dar, não é? As coisas têm uma ordem, não é, Carlota? Sim, claro, as coisas têm uma ordem e depende muito de pessoa para pessoa. Por isso nós também não podemos cair muito naquilo que vemos nas redes sociais de isto funciona para toda a gente. Põe este creme e vais ficar com a pele perfeita. Não é assim, não é assim. Tem que haver um acompanhamento médico e depende muito de pessoa para pessoa. Diz-me uma coisa, Ana, tu tens 2 filhos, um menino e uma menina, não tens? Tu não pensas imenso e não te preocupa um bocadinho a forma como as miúdas mais novas, agora passando aqui um bocadinho para a geração mais nova, não te preocupa imenso, porque nós estamos aqui a falar, mas nós somos 3 mulheres feitas e mesmo assim, isto é um tema que entra pela nossa casa dentro através dos telefones e que nos faz questionar muito tudo isto que nós estamos aqui a falar.
não te preocupa um bocadinho como mãe de uma menina, como é que as miúdas, qual é que é a leitura e o impacto que isto tem na autoestima das miúdas por tão cedo haver um padrão de beleza já, parece que é óbvio, não é? Eu estou sempre a pensar nisso, principalmente porque eu acho que nós todas que estamos aqui tivemos uma infância muito mais inocente e longe das redes sociais e desta exposição toda. Mas também já havia um padrão de beleza. Nos nossos filmes da Disney havia sempre uma princesa, casava com um príncipe encantado, cavalo branco, sim, não é? já havia um Já bocadinho, é havia, verdade. mas não havia esta pressão que existe nas redes sociais, que tu vês tiktokers de 11, 12 anos, não é? Fazerem toda uma rotina de skincare com todos os produtos e mais alguns, e a vibrarem muito com isto, não é? Caramba, eu aprendi a maquilhar-me pai aos 22 anos, ou seja, nem sabia Sim, bem, ou sim, mais sim. até. E às vezes, sabes que dou por mim, quando estou a maquilhar, a Benita já se interessa imenso, não é? Por Sim. ver e não sei o quê. Mãe, vou pôr para ficar bonita. E eu tento desconstruir um bocadinho esta ideia do tu não precisas de maquilhagem para Claro. seres bonita. E já me pus montes de vezes a pensar, ok, como é que eu vou explicar isto se ela me vê diariamente pôr maquilhagem, estás a ver? Sim, Mas sim. pronto, tento levar aquilo com alguma leveza e brincar com ela e diz, olha, pronto, a mãe tem uma reunião de trabalho e a mãe não põe para ser bonita, porque a mãe já é bonita e Mas tento tá passar-lhe ótima. esta confiança, sabe? Claro que sim, A como mãe é está óbvio. bonita. É só para dar aqui um glow social, mas tento muito dizer isto, ou seja, não colocar para ficar. E das redes sociais, tenho sim um certo receio, mas acho que também temos um trabalho de casa em casa, que é Sim. esta reflexão que podemos fazer com eles, desde cedo começarmos a falar disto também e trazer um bocadinho mais de leveza, sabes? Tentar se calhar relativizar um bocadinho esta coisa da pressão da beleza, Sim, sabes? Lá sim, está. sim, sim. Descalça, sem maquilhagem, brincar um bocadinho com isso, eu acho que tem muito a ver com o diálogo que nós temos em casa. Mas claro, nunca vou poder, não é? Ela vai Claro, ter. eles depois vão tomando as suas decisões Claro, e claro não que podemos sim. controlar isso, mas acho que temos um papel muito importante Em na casa, forma como falamos educamos, não é? exatamente. E, Não e, sentes isso? sinto. E realmente queria perguntar agora aqui à Carlota, porque eventualmente vamos ter muitas mães e muitos pais, se calhar, a ouvir e pessoas mais novas. Em termos de skincare, porque efetivamente é uma tendência no TikTok haver skincare com imensos espaços. Por um lado, eu acho muito importante que se olhe para a pele desde cedo, nesta ótica de temos que ter alguns cuidados, nem que seja um creme hidratante, mas o que é que tu considerarias para pais e mães que têm miúdas em casa, rapazes também, mas acho que isto acaba por ser mais direcionado às meninas. Mas pronto, para crianças, o que é que tu consideras uma criança que mostra vontade e que quer pelo menos ter algum cuidado, o que é que achas que seria tipo aceitável? O que não é demais é tipo, ok, podes pôr todos os dias. O que é que achas que diria? Sem dúvida o protetor solar, porque especialmente nós que vivemos em Portugal e estamos muito expostos ao sol, é muito importante começar isso desde cedo. Ok. Protetor solar, em casa o creme hidratante, especialmente depois da praia, as crianças também ficam com a pele muito seca, não só na face, mas no corpo também, e ver isso como um autocuidado e não em relação à beleza. Aí é que está a grande diferença, porque as miúdas, desde cedo, como nós estávamos a falar, veem muito isto nas redes sociais, essa rotina de skincare com 1001 coisas. Porquê? Porque é que precisamos de tanta coisa? É pela beleza, é um autocuidado, é essa diferenciação que é não é? muito importante Sim, os sem pais dúvida. explicarem e perceberem porque é que a criança está a fazer aquilo, o que é que está por trás Portanto, disso. acima de tudo, passar uma mensagem de autocuidado e de saúde da pele. Exatamente, não ver isso já como eu tenho que prevenir porque senão vou ficar com rugas. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. É de cuidado, de Exatamente. saúde da pele, protetor solar e hidratante. Exatamente. Bem simples. Bem simples. Bem barato. Exatamente. E diz-me uma coisa, quando é que tu... Quando não... a partir de que idade é que tu achas que realmente pode fazer sentido haver esta intervenção mais invasiva, digamos, com Botox? Porque eu vejo, e tu também, Ana, se calhar nas redes sociais, miúdas com 20 anos a fazerem harmonizações faciais. Sim. O que eu olho para aquelas miúdas, eu olho mesmo para aquilo e eu penso, um antes e o depois, e eu acho que elas são lindas antes. Faz muita confusão, para além que eu olho para aquelas miúdas e eu com a idade delas era horrível. Olho para elas assim, são lindas, tipo, vocês estão a fazer o que é a vossa vida?
Portanto, só isso faz-me confusão. Duvido muito, Teresa, que Não, imagina. que tenhas tido assim, mas Não sei, tudo bem. imagina. Não, mas Eu acho que ela não percebo. quer dizer horrível. Se calhar não se preocupava tanto com. tinha borbulhas na cara, não fazia as sobrancelhas, tipo, sei lá, não tinha esta... Estávamos em modo a aproveitar, não é? Sei lá, não havia essa, não sei, tu não eras Eu um não bocado ti- assim. Sim, imagina. Eu Tipo, miúda lembro-me com já 20 de anos. olhar ao espelho e gostar de me sentir bonita e assim. Mas não sentia que tinha que usar maquilhagem, que tinha que, percebes? Até Exato. Eu usava o mesmo creme, não vou dizer agora aqui a marca, foi a minha marca toda a vida, tipo, para tudo. Tipo, estava-te a dizer há bocadinho, para a cara, Sempre. para tudo. Não havia, tipo, um ritual. E não significa que eu era desleixada, porque eu gostava de me ver bonita. Agora, não sentia essa necessidade, mas eu acho que tem muito a ver, se calhar vou lançar aqui uma bomba, mas acho que tem muito a ver também com as redes sociais, porque não havia essa pressão de toda a gente a fazer. Toda a gente fazer aquilo. Nós vivíamos no desconhecimento. na não é? nossa vida, não é? Exato. Era a nossa realidade. Claro, não é? sim, Não sim. havia tanto essa partilha. E lá está, e acho que também este padrão de beleza vai muito para além também da estética, era o que nós estávamos também a falar há bocadinho, não é? Também tem muito a ver com a parte comportamental, a parte de temos que estar sempre bem, temos que estar sempre contentes. No temos nosso que estar melhor, nunca nas podemos redes estar sociais, tristes, nunca podemos estar, não olhas, é? não, estás a ver? Sim, mas efetivamente o que acontece agora, Carla, e estávamos a falar, ou seja, com 20 anos temos miúdas no Talent e depois numa harmonização de facial, miúdas lindas. Ou seja, a minha pergunta aqui muito direcionada a este tema é isto é bom? Ou seja, em termos de reação do nosso corpo e da forma como se abusa no Botox a partir de uma idade tão tenra, isto é vantajoso? Isto pode trazer alguma consequência? Quais são as consequências? Eu acho que nós temos que ter bom senso aqui e pensar porque é que aquela pessoa precisa de Botox aos 20 anos. Porque o Botox ele é um relaxante muscular, ok? Ele atua no nosso músculo, relaxando o músculo para não vincar tanto as rugas. Agora, uma pessoa com 20 anos não tem rugas de expressão marcadas, muito provavelmente não tem, mesmo que tenha um músculo muito forte. Nessa idade não é comum haver assim uma razão específica para usar Botox. Muitas dessas miúdas querem fazer isso porque como uma forma de prevenção, porque eu nunca vou querer ter rugas, então vou já começar tão cedo. E resulta? Isso é uma estratégia? Isso é uma estratégia, mas nós começamos a perder colagênio mais ou menos a partir dos 25, ok? E então os primeiros sinais de envelhecimento começam mais tarde, não começam aos 20, começam se calhar aos 30, há pessoas que começam já antes porque têm expressões muito marcadas. No entanto, tem de haver bom senso e não se exagerar e não se começar tão cedo. Porquê? Nós temos tantos outros tratamentos que podemos fazer de saúde de pele que para mim não faz sentido começar nessa idade, mas para outras pessoas pode fazer, tudo bem. No entanto, eu não aconselho, como médica, não aconselho começar nessa idade, porque mesmo que a pessoa vá aplicando toda a sua vida, não é? Começa aos 20, então aos 40, 50, se calhar o Botox já não vai ter o mesmo efeito que tinha, começa a perder, o nosso corpo começa a ver um o efeito corpo pode vacina. oferecer alguma resistência depois ao efeito do Botox? Exatamente, Não porque já sabia. foi usado durante tanto tempo, o nosso corpo começa a ficar como se fosse habituado. E eu tenho uma Ok. questão que é, não queria habituação. Ou seja, tu começas a fazer, tu sempre tive esta questão, começas a fazer cedo. E depois, será que podes não deixar de fazer? Sim, podes deixar de fazer. Claro, o Botox ele tem um efeito temporário de meses. Ok. Mas depois não ficas tipo com a cara mais descaída. Toda caída, toda Não. mal, não é? Também tenho essa dúvida. Não é Eu acho que assim. existe muito essa ideia. Sim, não é? ficas tipo hipotónico, ou seja, que os músculos ficam todos caídos, de Não. repente, imagina, É fazes que toda a 5 gente anos. existe, há muita gente que tem Eu também, medo. por acaso, eu também diria que sim, ou seja, imagina, fazes 5 anos de Botox e de repente sempre naquele período ideal para manter sempre o efeito e de repente deixaste de fazer, não ficas toda caída. O que é que cheia de acontece? peles. Não é bem assim, não é bem Não? assim. O Botox, nesse aspecto, o que é que ele faz? O Botox é simplesmente um relaxante. Ele relaxa o músculo e não deixa o músculo fazer tanta força para aquela pele que está por cima do músculo não dobrar tanto. Imaginem um papel que eu dobro e desdobro. Dobro e desdobro. Quanto mais vezes eu dobrar esse papel, mais vincado vai ficar. Ok. Certo? Portanto, depois mais difícil é de tirar esse vinco. E o mesmo acontece com o Botox, ou seja, se eu começar a fazer Botox e eu quiser deixar de fazer, posso deixar de fazer. O que é que vai acontecer? Vão começar a aparecer rugas que eu achava que não tinha. Pronto, Mas ok. não tinha porque, Mas porque o então Botox não estava lá. ficamos Mas todas moles, não, é isso? não é isso. Não é Eventualmente assim. quem estiver com Pode medo, deixar de como fazer nós. sem ter consequência alguma para a saúde.
Qual é que tu dirias que é assim uma idade, ou seja, tendo em primeira linha outro tipo de tratamentos, como tu já falaste aqui, e não sei, mas corrige-me se eu estiver errada, dirias que o Botox é a última linha dentro dos tratamentos estéticos menos invasivos? Ou seja, é aquilo que tu vais fazer quando já fizeste isto e agora, tipo, vamos? É Não? difícil responder, Teresa, depende muito de pessoa para pessoa, depende muito da zona em que aquela ruga está. Por exemplo, se a ruga está na testa ou se a ruga está aqui entre o nariz e a boca, não é? Nós falamos do bigode chinês, Sim. por exemplo, isso não se trata com botox, são outros procedimentos, como o preenchimento com ácido hialurónico. Ok. Portanto, isso depende muito de pessoa para pessoa e de caso para caso. Portanto, tem sempre que ser avaliado tem caso a sempre que ser caso, e o avaliado. Botox não é tipo, sempre a solução para isto. É porque é isso que eu Não. sinto um bocadinho, é o Botox é a solução para todos os males. Não, é? nem De pensar. repente, olha, tens uma, é Nem isto, é pensar. Botox, são preenchimentos. Portanto, tem que ser visto caso a caso e conjugado até se calhar com outro tipo de coisas Exatamente. menos invasivas. E nós normalmente até fazemos um plano geral, lá está o trabalho que a pessoa faz em casa, o trabalho que nós fazemos na clínica e muitas vezes nem sequer falamos do Botox, muitas vezes conseguimos dar o efeito que nós queremos e não precisamos de usar Botox, nem sempre é necessário. Eu Tem acho que ser é que avaliado. desculpa. Sim, Não, diz, que o diz, Ana. Botox está muito na moda e não sentes, agora falando Super das na nossas moda. filhas e Sim. das meninas mais novas, que começam a ganhar um bocado aversão a envelhecer. Porque tu falas tanto na prevenção, Sim. e a prevenção para quê? Para as rugas, e parece que há aversão a rugas, a estrias, a tudo o que é também marcas, estás a ver na pele. Sim. Tu não sentes isso quando te vão procurar, vês já muitas miúdas, ou seja, mulheres mais novas a procurarem isso com esse receio de envelhecer algum Sem dia? dúvida, sem dúvida. E eu tento sempre explicar que não interessa quantos procedimentos nós vamos fazer, a nossa autoconfiança tem de vir de dentro. Não tem a ver com Não o pode ser número, dependente de um não procedimento pode ser estético, não dependente de um é? procedimento estético. Não, o procedimento estético está lá para ajudar um bocadinho, é como maquilhagem. A pessoa sente-se um bocadinho melhor, Tu parece. podias ser psicóloga, ela podia ser psicóloga, não Claro. é? Ia dar para pensar, eu não queria. Eu às vezes as pessoas perguntam: mas eu quero fazer 10 tratamentos, porque é que não os faz? Porque é que só me aconselha a fazer estes 5? Por exemplo, Claro. eu sou sincera e acho que tem que haver bom senso. E acho super Sim. importante haver profissionais assim, que Tipo, nos que não querem, tipo, cegamente só fazer um procedimento que veem porque... só o dinheiro à frente, sabes? Sim. Que veem este equilíbrio e tentam também ajudar o seu paciente da melhor forma. Exatamente. Sim, porque no não é? fundo não estamos aqui a diabolizar Sim, sim. nem os procedimentos estéticos, nem o uso de Uhum. Botox. Ou seja, queremos é falar na realidade o que é que isto é, que impacto é que tem e que sim, há situações como a Carlota já explicou, onde faz sentido aplicar e outras onde não faz sentido. Mas eu acho isso que estás a dizer super interessante porque eu também tenho essa percepção de que deixou de ser normal Sim. envelhecer. Deixou de ser normal ter uma pele com imperfeições. Vocês ouviram aquelas trends agora que está imenso na moda? Vão buscar tipo atores de Hollywood e não sei o quê, e tipo as nossas avós, sabes, antigamente para agora, é mulher de 40 anos ou de 50 anos Já vi. antigamente. Sim, já e vi. de agora. Já vi. Sim. E imagina, não é? Sim. Hoje em dia, uma mulher de 40 anos parece uma mulher de 20. Sim, Mas, literalmente, completamente. Não estou a dizer que isto é mau, atenção. Sim. Eu estou a mostrar que isso pode trazer esta ansiedade de envelhecer e de meter as crianças, que agora são crianças, Sim. não é? Com aquela vontade de fazer já procedimentos para não... nunca chegar Percebes? a ser a nossa avó. É isso. Não é? Um bocado por aí. Sabes? Eu acho que nós, nas redes sociais, também temos um bocadinho. Eu não sei se tu sentes isso, mas eu já passei por uma fase de usar, mais no início, filtros do Instagram. E depois é muito raro, mas é muito raro usar porque eu às tantas, eu abria o telefone sem o filtro, já foi há muito tempo, mas eu abria o telefone sem o filtro e olhava assim, não, eu não posso aparecer assim. E de repente pensei, não, tipo, é assim que eu sou, a minha pele é assim, tem imperfeições, tenho borbulhas, volta e meia, tenho... Sim. Tu não sentes um bocado Sabes que eu essa pressão? já usei filtros, especialmente em pós-parto. Medita. Como não? E depois comecei a ganhar mais visibilidade, comecei a ficar com algum receio e a pensar e a pôr-me no outro lado. E a pensar, realmente, espera, é normal eu estar com esta cara Claro. e é normal estar sem maquilhagem, é normal estar com o ar mais cansado, privação de sono, Olheiras, whatever, sim. exato. Então comecei a pôr-me do outro lado e a pensar, realmente as pessoas vão ver isto e vão achar que eu estou ótima e não estou, e não faz mal, e eu posso me sentir bonita assim e normalizar esta Claro que beleza sim. natural, não é?
Então Que comecei não a ter... tem que ser desleixo, atenção, não é? Porque as pessoas acham, se bem Sim. desleixada é porque não está maquilhada todo dia, nem está. Não, Sim. as pessoas não vivem maquilhadas desde que acordam até que se deitam, nem sequer às Sabes, vezes com o cabelo todo arranjado com ondas E naturais. sabes que às vezes, dada a minha exposição, sinto essa pressão. Tá? Às vezes eu não posso ser hipócrita, não é? Porque imagina, lá está, às vezes sou reconhecida na rua, às vezes já, agora algumas vezes sou reconhecida na rua e no outro dia estava tipo em stress, tenho que pôr alguma coisa na cara, estou horrível. Disse-me isto assim, e o Tomás, Ana, como assim? Estás horrível? Estás tu. Tipo, para, as pessoas conhecem-te porque és assim, porque gostam pronto, que partilhes também a realidade e as coisas como são. Mas lá está, eu, por causa disto, comecei a colocar também alguma pressão em mim de ter que estar sempre bem. Mas isso dos filtros acho super importante. Eu acho que vai acabar, acho que o Instagram. Eu espero que sim. Porque também acontecia comigo, sabes? Eu punha e não punha filtros e ficava Ficas assim. meio tipo, Não me sentia segura. Sim, tipo, sim, sem sim, eu filtro, sinto ficava-me isso. feia. Agora sentia-me feia. imagina, miúdas. Eu vou partilhar aqui uma coisa que vai ser super polémico. Mas eu, quando comecei, imagina, passei de ser uma pessoa só consumidora de Instagram a de repente ser uma pessoa que, além de consumir Instagram, também sou criadora de conteúdos e também estou presente numa rede social. E eu nunca mais me esqueço da primeira vez que eu tive um almoço com uma marca que me convidaram e haviam imensas influenciadoras e eu conhecia quase todas como consumidora de redes sociais, de as ver nas redes sociais. Eu olhei para ela. Vocês não são aquilo que estão a vender nas redes sociais, isto não é real, tipo, não é? Sim. De repente estás com todas ali à frente e, como é óbvio, elas têm rugas, elas têm imperfeições na pele, elas não são um filtro Paris, não sei das quantas, das redes sociais. Sabes que eu sempre, nas minhas partidas, eu acho que tive o crescimento que tive muito por isso, muito por partilhar tal e qual começou a casa desarrumada, está a casa desarrumada, estou assim vestida, Porque é orgânico, não é? E as pessoas começaram a se identificar e eu comecei mesmo por isso, porque sentia que havia mesmo muitos assuntos que ninguém falava e que havia muita pressão social para sermos tipo perfeitas e para estar sempre tudo bem. E não está sempre tudo bem. Então sempre gostei de mostrar essa realidade. E agora que tenho alguma exposição, sinto alguma pressão às vezes, até mesmo de pessoas que me dizem, Ana, mas estás assim, mete lá aquilo da maquilhagem, de às vezes ter que retocar ou não sei o quê. E eu pensar, tá bem, mas as pessoas também me conhecem assim como desde eu sou. sempre, Percebes? não é? E aquilo, eu acho que é muito importante não usar esta palavra de desleixo. Eu acho que nós todas gostamos de nos arranjar e não é sentir bonitas, mas mais arranjar, nós somos sempre bonitas, mas sentimos mais arranjadas, sair, não é? Com os nossos namorados, ou o que seja. Mas também acho muito importante estarmos de fato de treino e assumir e estarmos com os nossos filhos em casa, e isso também é beleza. Sim, normalizar só- que eventualmente no dia a dia, na correria com miúdos, e se calhar estamos tipo umas jeans, um fato de treino, cara lavada. A beleza não é Isso só não- procedimentos estéticos. ou só Isso não nos maquilhagem. define, não É nos isso. define se fazermos, se não fazemos, se estamos bonitas hoje e amanhã não estamos. Isso Sim. não define uma pessoa. É um bocadinho É importante isso, não é? perceber isso. Ana, então diz-me só, já percebi que não tens assim tipo uma rotina de skincare com 10 passos. Sim. Mas diz-me o que é que fazes em termos de cuidados da pele, o que é que se há alguma coisa que tu faças? Sim, imagina, eu, lá está, não sou muito consistente, mas habituei-me agora, desde que fui mãe do segundo filho, a ter mais tempo para mim e gosto daquele momento de 10 minutos à noite, que está a casa em silêncio e eu sinto que estou a cuidar de mim. Lá está, também pela minha saúde, sinto que é um autocuidado. E gosto de passar creme hidratante na cara, uso também um sérum, pronto, e vou ser o mais sincera possível, a Arcofarma enviou-me o colagênio. As saquetas, Não é? E eu amei. Que E ótimo. eu imagino, nem estou tão preocupada com se aquilo realmente vai feito e traz, certamente que é bom, não é? Para a pele, mas eu gosto tanto daquilo que tomas a minha tipo por goma, é tipo o meu chocolate diário, sabes? Tipo, vou à cozinha, vou lá buscar e pronto, ou seja, faço essa saqueta de colagênio e depois 2 vezes por dia ponho hidratante. Fazes o teu skincare à noite, tipo, super simples. E de manhã, antes de maquilhar ou por um pó ou uma base, também hidrato e ponho sempre protetor solar. Tipo, sim, isso é fundamental, não é? Protetor solar sempre, não é, sempre. Carlota? Sempre. Não é negociável, pois não? É o melhor anti-aging, é o protetor solar. Mas não complico muito. Tenho mesmo pena porque acho que a nossa geração só começou a ganhar esta consciência da proteção solar já mais tarde, não é? Eu comecei a usar protetor solar, a meu ver, tarde demais, todos os dias. Eu só, se calhar, há 4 anos é que eu ganhei o hábito de... Porque eu punha protetor solar na praia. É exatamente o que eu ia dizer. Só contava, íamos de passeio, a minha mãe não punha protetor para ir para a escola. A minha mãe punha quando eu ia de passeio. Exatamente. Sabe, lá para a praia, não sei o quê. E eu também, quer dizer, o protetor solar era, ok, vou estar um dia inteiro ao sol, ou vou para a praia de manhã, e vou para a cheguei a praia. apanhar escaldões assim.
até Pois. aqui nestas zonas não chegaste, Sim, de repente claro, vais, estás ao porque- sol, sim, não vais para a praia, não pões e ficas Exatamente, escaldada. portanto, protetor solar não é negociável. Não é negociável. E nós, por exemplo, nós não pensamos nisto, mas até no carro, há pessoas que têm o lado esquerdo da face. O um Tomás já ficou bocadinho com mais. marcas de camionista quando nós estávamos na Exatamente. Austrália. Mas olha que eu já vi, por acaso, uma fotografia de um senhor, um camionista a vida toda, e ele, não punha O lado protetor solar. dele. O Uhum. lado da janela, onde ele apanhava mais sol, muito mais envelhecido do que do outro Eu lado. acho que vi isso. Eu não sei se era alguns. verdade ou não, mas... Mas Pode não é. ter sido o Pode não mesmo, ter mas sido, eu vi mas que eu vi. já houve várias partilhas desse género de pessoas que apanham de um lado sol, tipo caminhos, não sei se foi um vídeo, Sim, como a pele estava muito mais envelhecida, não sei o quê. Sem dúvida, e está provado cientificamente que o sol é um envelhece, dos fatores não é? que mais envelhece a pele. É a Portanto, exposição protetor solar, nós que somos velhinhas, não sabes, mas protetor solar, chapéu, quando estamos na praia, se calhar chapéu na cabeça para proteger, para dar sombra. Eu pelo Sim. menos comecei a ficar obcecada com isto, confesso. Não apanhar sol na cara? Sim, porquê? Porque depois de ser mãe, melasma. comecei a ficar com melasma aqui e aqui. Vem com o sol, o melasma, não sabia. Vem com sol, é o sol? O melasma é multifatorial, portanto não Que é uma agradável, razão. não é? Não é uma razão só, não tão é uma bom. razão Ok. só. Mas, por exemplo, eu falo muito também das marcas de acne, que é uma coisa que nós nos esquecemos completamente. Pois é, Não é? completamente. Que quando a pessoa tem acne, por exemplo, e é exposta ao sol e não protege a pele, As marcas. muitas vezes O ficamos com sol marcas. deixa a mesma marca, não Exatamente. é? Tu, mas o que é que podes fazer para estar bronzeada? Porque imagina, toda a Não gente queremos gosta estar de se branca, bronzear na Mas cara, podemos não é? mas nós podemos usar protetor e bronzear a pele na mesma. Atenção, Ok. nós podemos ter uma Sim, cor. por acaso sinto Sim, que me mas tu bronzei estás na a falar mesma. em esconder um bocado a cara, não é? Tipo, estar mais Sim, debaixo sim, do sim, chapéu sim. e não sei Eu o ponho quê. tipo Se agora calhar usar um pozinho bronzeador. Mas olha, mas por acaso imagina, eu sinto que me bronzei na mesma. Mas a pessoa não deixa de se bronzear, pois Não não. deixa de se bronzear. Continuas-te a bronzear na mesma. Mesmo usando protetor solar, bronzeamos. Olha, e só se calhar para fecharmos, que isto é uma coisa que eu acho que é importante, nós não negligenciamos imenso, tipo, ou seja, imenso cuidado com a cara e a zona do pescoço e esta zona, Uhum. não é? Sim, eu noto muito pacientes em idades mais avançadas que me dizem: eu adoro a minha pele, a minha cara, estou ótima, mas noto que o pescoço, as mãos, o peito, já noto que essas zonas estão a envelhecer. Portanto, protetor solar na cara e na zona do pescoço é super Sem dúvida. importante. Aliás, nós até aconselhamos, quando a pessoa está a fazer a sua rotina de skincare em casa, espalhar tudo o que usa na cara. Também para a zona do pescoço. pescoço e da zona do Exatamente. decote. Mas eu acho que isso Exatamente. também já há Boa muita dica. informação hoje, que eu hoje já faço isso. Tanto o creme, tudo medo sempre. Já no vai tudo pescoço. para o pescoço, pronto. É. Porque realmente esquecemos, de repente achamos que é só para a cara, mas o resto. Claro. Vou deixar aqui com uma pergunta para ti, Carlota, porque isto também me aparece muito no meu feed do Instagram. Não sei se a ti te aparece, Ana, que são as coisas do yoga facial. Sim. São Yoga aquelas facial- massagens. E São, Sim, é- são só as massagens, como os exercícios, Isso. e eu aquilo é super tentador, porque eu penso assim, bem, se calhar. E às vezes aparece um antes e depois que é mesmo tentador. Eu queria tentar perceber se isto é um mito, se isto pode efetivamente resultar. Então, o yoga facial, ele tem como base exatamente como se fosse uma massagem muscular que vai relaxar o músculo. E não só, o facto de fazer essa massagem também traz mais circulação sanguínea à Ok. flor da pele, o que traz mais nutrientes. E a pele pode ficar assim um bocadinho com um aspecto mais brilhante, por Ok. assim dizer. O gua sha, por exemplo, Uhum. aquela ferramenta, eu gosto muito. Eu sei. Gosto muito porque faz uma drenagem linfática na face, que é uma coisa que é muito comum no corpo. Nós já vimos, não é? Muita gente que Sim, faz drenagem drenagem linfática linfática, no sim. corpo e não se fala muito de cabeça e pescoço. Também é importante fazer, porque elimina toxinas, porque traz nutrientes à pele. Isso está tudo um bocadinho dentro dessa parte da beleza mais natural, por assim dizer. Não é que vá substituir os procedimentos estéticos. Não podemos pensar que isto é uma opção perfeita, agora faço isto e já não preciso nada e vou manter-me com a Então, pele aquele assim. antes e depois que às vezes Exato. aparece também. É que estes antes e depois assombram a minha mente todos os dias. Que é tipo, antes e depois de tudo. As pessoas estão primeiro num estado e depois de repente estão incríveis. Ou seja, não vai acontecer esse antes e depois porque como se Claro, não como há se de assim uma repente tivesses mudança. feito um procedimento estético. Isso não Exatamente, acontece. não é uma mudança assim tão grande. Drástica, quanto muita isso. expectativa, Sim. não é? Eu acho que Não é? Ficas com a mesma é- expectativa em relação àquilo. Achas que aquilo vai efetivamente fazer alguma coisa. Eu fui para o Japão aprender a fazer esse tipo de massagens faciais porque sempre me interessei imenso também por essa área mais natural da estética e realmente noto uma diferença grande quando fazemos uma limpeza facial, por exemplo, e fazemos essas técnicas de lifting manual. Ok. Nota-se uma diferença grande no antes e depois, na hora.
Ok. Mas depois, passado uma semana, a pessoa já não está com Claro. aquele efeito, não é? Então, mas se É a calhar... consistência que É havia. consistência, Exato. Ana. Vamos à consistência outra vez. Começámos a rir e ninguém percebeu que nós estávamos a rir. Ninguém da percebeu que nós estávamos a consistência. rir porque antes de estarmos a gravar, a Ana estava a falar da questão e eu também estava a falar da questão da consistência, de não conseguirmos às vezes manter uma tudo. consistência, não é? Que é super importante nestes assuntos, conseguimos ter uma rotina sempre, tentarmos mais ou menos. Então quero dizer que eventualmente essa questão do gua sha pode ser, e de fazermos algumas massagens faciais, pode ser uma forma de ajudarmos aqui a se calhar a inchar a nossa pele, a Exatamente. relaxar um bocadinho os músculos, pode ser uma forma Pode mais ser- natural. Sim, é Relaxar, válido. deve ser É bom. válido. É válido, não é? claro que sim, claro que sim. É ótimo, principalmente se alguém nos fizer a nós, não é? Exato. E é um momento de autocuidado, é bom. Sim, é um momento de bem. self-care, Sim, é portanto é válido, Sem mas não dúvida, é mas não substitui um substituto. Exatamente. Era Portanto- bom se fosse esse o caso, porque Ou a Ana, seja, por não exemplo, não vais gosta de agulhas, era perfeito. Ok, portanto não vais aparecer o bigode chinês porque estamos a fazer yoga facial. Não, Não vai, vai? não vai desaparecer. Não? Nem as rugas da testa, nem vamos ficar com as bochechas no teto. Fazer yoga facial, pois não? Pronto, Não, é é só porque assim. acho que é importante as pessoas saberem que isso não vai acontecer. Mas usem o gua sha porque pelos vistos é bom e ajuda imenso aqui à circulação. Bem, minhas queridas, muito obrigada por terem Obrigada. vindo. Foi uma Obrigada. conversa ótima e espero que tenhamos conseguido passar uma mensagem. Lá está, não diabolizámos nada, passámos informação e acho que esse é o objetivo, é conseguirmos passar a informação e depois as pessoas fazem aquilo que querem com a informação que têm nas mãos. E acho que isso é o mais importante. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por estarem connosco em mais um episódio. Até à próxima. Ninguém fala disto naturalmente. Todos os suplementos Arcofarma estão disponíveis em farmácias e para farmácias. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças. Não ceder a toma diária recomendada. Não tomar em caso de alergia conhecida a algum dos ingredientes. Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico.